Sejam bem-vindos a mais um estudo reflexivo da doutrina espírita, realizado no Grupo Espírita Júlio Olivier, situado na cidade de Macaé, de forma física. Estudo esse apresentado em 27 de setembro de 2023, de forma híbrida. Gente, esse é um estudo polêmico que levou mais de 6 meses para conseguir uma aproximação de 70 e poucos slides, mas nós vamos, até antes de meia-noite, eu garanto que a gente acaba aqui a explicação. Como eu falei, foi Guilherme que me alertou, existem aspectos polêmicos, mas a polêmica faz parte do nosso processo reflexivo, né? Nós, espíritos que somos, né, encarnados e desencarnados, a nossa essência é a razão, é o raciocínio e a capacidade de escolher. Daí, então, ter aparecido esse título, Herança Religadora, Razão, Confronte a Razão e o Livre-Arbítrio. Inicialmente, vamos botar uns alertas aqui, uns lembretes sempre, a questão 625 do Livro dos Espíritos, né, que fala qual tipo, qual modelo que nós devemos seguir de guia, né? No texto original de Kardec, né? E daí eu coloco aqui esse livro, que eu gosto muito, do professor José Herculano Pires, como tradutor, porque ele seguiu originalmente os textos originais. Ele é conhecido, segundo seu biógrafo, o Jorge Resine, como o apóstolo de Kardec. Foi continua a ser um grande espírito a ajudar a nossa doutrina. E a resposta é: vede Jesus. Ressalto que, e aqui já começam alguns problemas, né? Que muitas edições só têm uma palavra. Aí eu pergunto, será que há diferença interpretativa entre apenas a palavra Jesus e ter duas palavras, veja Jesus, vede Jesus? Fica aí um primeiro questionamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, né, lá no item 3, tem uma asserção que, para aquele que está começando a doutrina espírita, leva até um susto, né? Diz assim: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, o que é isso? Kardec chama logo a atenção. Importaria primeiro saber se realmente Jesus pronunciou isso. Muitos outros dizem, ou se colocaram em sua boca. Hoje nós sabemos que muitas asserções atribuídas a Jesus, existem provas materiais naquelas placas de argilas, né, de que já existiam antes da vinda de Jesus. Então, efetivamente, existem muitas coisas que foram atribuídas a Jesus e ele efetivamente não nos deixou isso. E aí, então, a gente busca, na Carta aos Coríntios, de um outro grande mestre, uma constatação atualíssima. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é importante porque nós vamos falar mais à frente. Todos nós aqui somos espíritas cristãos. Nós construiremos o amor em nós se construirmos os nossos saberes. E isso eu faço através de escolhas. E nessa busca, nós espíritas vamos considerar esses aspectos que estão aí apresentados. Mas hoje nós só vamos tratar desse, o nosso potencial de escolha. Nós estamos escolhendo a cada momento de nossa encarnação, ou mesmo desencarnado, enquanto espíritos, ligados ou não a corpos materiais, estamos a cada momento fazendo escolhas, né? E os alicerces da nossa doutrina é esse conjunto de livros, né? Todos eles estão, esses aí, vejo, com selinho de versão inalterada, porque nós já fizemos um estudo aqui mostrando alguns aspectos outros de alteração ou não da obra kardeciana. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu apelidei há muito tempo atrás, para mim, de Receita Perfeita, tem um destaque fundamental que já faz uma separação muito grande em relação a religiões lato sensu, que é a herança moral. Logo na introdução, o mestre Rivai diz que os 5 primeiros itens que compõem a matéria desse livro, os 4 primeiros são altamente questionados ao longo do tempo, desde o início do cristianismo, que são os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para a fundamentação de dogmas, de
questões de afirmativas inquestionáveis. Né? Então, diz ele que as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. A última, porém, que é o ensino moral, é inatacável. E é isso que nós, espíritas, temos que fazer escolha a partir dos valores morais que são nos apresentados pela doutrina dos espíritos. Então, vamos lá. O que me motivou esse estudo foi eu me deparar com esse livro do professor José Boberg, O Evangelho Que. Isso aqui dá um estudo, esse livro. Tá? Ele faz uma série de questionamentos em termos de originalidade dos textos que nos são propostos como religadores. Tá? E depois nós vamos procurando outras obras e nos deparamos com esse best-seller mundial do Dr. Bert Ehrman, é um professor norte-americano. Ele é o maior crítico textual que existe nos dias de hoje. Esse livro é um dos best-sellers, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? Vamos tentar levantar essas polêmicas aqui. Quem são essas 2 pessoas? O professor Boberg é lá do sul do nosso Brasil. Ele já escreveu cerca de 20 livros, é fundador e partícipe de mais de uma casa espírita. O Herman, professor Herman, é professor de estudo religioso da universidade, passou a vida dele estudando os evangelhos. Né? Ele é especialista numa ciência chamada crítica textual, que eu explico mais à frente. Escreveu e editou cerca de 30 livros, vários best-sellers. Então, vamos lá para a primeira parte, a questão dos textos que nos foram deixados, as escrituras ligadoras. Lembrando que a palavra religião deriva do latim. Todos nós sabemos isso, por isso eu vou ser um pouco mais célere. Né? Significa religar entre dimensões. Né? Então, a religião serve para religar-nos os encarnados com a dimensão espiritual e vice-versa. E também para ligarmos entre nós aqui, né? Estamos todos correlacionados. Então, o que é a ciência crítica textual? É uma ciência que busca restaurar as palavras originais de um texto a partir de manuscritos que as alteraram. Então, ele é especialista, tem vários especialistas, é uma ciência já bastante desenvolvida, entre nós ainda incipiente. Vamos relembrar que as religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, são conhecidas como religiões do livro, porque elas estão modeladas em cima de obras, como o Taná, a Bíblia cristã e o Alcorão. Mas existe uma infinidade de outras. Né? Além da Bíblia Sagrada, do Alcorão, do Tanakh, são todos ensinamentos para nos possibilitar ligações com o divino. Existem os Vedas dos hindus, as Tripitakas, aquelas placas com as histórias do budismo, né? Mostrando os caminhos a seguir para a purificação, ou o livro do caminho do taoísmo, enfim, uma infinidade dela. Só que para nós, espíritas cristãos, como nós já falamos no início, o nosso modelo a seguir é tudo aquilo que nos foi deixado por Jesus, auxiliado por outros espíritos através da coordenação, né, a enzima, a vetorização do professor Hipólito Rivaio. O Herman destaca que, desde o princípio, o cristianismo é uma religião do livro, que enfatizou alguns textos, e aí o grifo é meu, como escritura autorizada, permitida, possibilitada. Né? O que isso significa? Então, vamos tentar ver agora a herança religadora. Para nós, qual é o que nós temos de elementos textuais para nós fazermos as nossas escolhas do que seja verdade ou não seja verdade, ou acreditar piamente? Né? É a Bíblia. A Bíblia, o nome Bíblia já diz isso, né? A coleção de textos que são considerados sagrados no cristianismo. Existem 5 diferentes Bíblias: a judaica, a hebraica, a católica, a ortodoxa e a protestante. E aqui eu narro rapidinho uma história que talvez muitos já tenham vivenciado. Certa vez, né, tem uma certa frequência até, 2 senhorinhas bateram lá na porta de casa
né? Ela estava com um carrinho, tinha vários, acho que uns livros, próprios, me deram papel. Eu disse, queria conversar com o senhor. Eu disse, puxa, legal, estou vendo aqui no... Puxa, eu não rejeito nada, eu quero aprender sempre, correndo atrás. Ela está falando da Bíblia, eu perguntei a ela, qual é a Bíblia que vocês seguem na sua denominação religiosa? Ela disse, mas como? Só existe uma Bíblia. Ela disse, tá, então tem razão, é a Bíblia que você segue, então essa é a única. Então veja que aí já há inserido uma questão de escolha. Escolheu aquela, embora desconheça que existam outras apresentações desses textos. Ela se divide, a Bíblia, em duas grandes partes. Aquela que visa chamar a atenção para a divindade, que é o Antigo Testamento, com 48 documentos, né? E o que nos interessa mais para nós, né, os espíritas cristãos, que é o Novo Testamento, com seus 27 documentos. Né? Esse prospecto está aí ao seu lado direito, foi um colega meu aqui do Centro Espírita, que fez, eu acho ótima, bem didática, ele arrolou os textos na ordem dos livros de origem divina. Mas aqui tem um asterisco à direita, não sei se vocês vão conseguir ler, eu vou ler para vocês. Diz assim, cartas, que ele está falando aqui os asteriscos das cartas, cartas de Paulo, né? Cartas que praticamente todos os estudiosos concordam que foram escritas por Paulo, mas não fala todos, praticamente todos. Existem questionamentos. Tá? Então, vamos lá falar rapidamente desse conjunto de textos que a maioria de nós seguramente conhece. Eu sou talvez aquele que conheça menos aqui entre nós agora. Né? Então, os livros do Evangelho, a Boa Nova, narram a vida de Cristo. Os Atos do Apóstolo vão narrar a história e fundação e expansão da Igreja Católica, que não é o nosso segmento. Foram eles que deixaram esses textos todos para nós, né? São responsáveis por isso e muito agradecemos. As cartas escritas por alguns dos apóstolos de Jesus aos cristãos, contendo exortações e elementos da doutrina cristã. Quantos apóstolos são mesmo, hein? Todos nós aqui somos. E o Apocalipse, que aqui é um trabalho de casa para uma pessoa muito querida entre nós, que não está aqui hoje, já me passou um áudio, fiquei muito feliz, apesar dele estar numa transição ali de corpo físico, lá numa cirurgia, eu acho, não sei, mas é o Apocalipse, que em breve eu tenho certeza que o nosso querido Pierre Gentil vai apresentar um estudo aqui para nós. Então, falar a respeito da vitória do Cristo e da Igreja sobre o mal. Nos evangelhos, a retratação de Jesus, né, esses são os 4 evangelhos autorizados pela Igreja Católica. Né? Mateus vê Jesus no aspecto humanitário, Marcos com o aspecto da realeza, Lucas da submissão, e esse aqui singularmente da divindade. Esses 3 anteriores, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados de evangelhos que têm coisas iguais, né? Sinóticos. Veja aqui, esse gráfico já apresentei aqui num outro estudo. O que está em roxo, que é tudo comum aos 3 evangelhos, mas cada um deles também tem coisas singulares, só eles têm. Agora, o de João, não, e tem até uma razão de ser. Há que se recordar, e agora aqui é muito importante, já preparando para a nossa reflexão, que nos primórdios do cristianismo, e vamos estabelecer aqui um parâmetro, os 3 primeiros séculos, né, existiam mais de 80 evangelhos que narravam a vida e a doutrina de Jesus. Posteriormente, eu vou já narrar como, apenas 4 foram autorizados, eleitos pela Igreja Católica, pelos seus chefes, como inspirados ou canônicos, enquanto os demais foram considerados apócrifos ou não autênticos. E aí eu pergunto, quem fez isso e por que fez isso? É para a gente pensar. É o cerne da nossa reflexão de hoje. Então, vamos tentar explicar isso. Aqui está um mapa aqui de parte da Europa Central, né? Uma cidadezinha que fica na beira do Mar Egeu, chamada Iznik, hoje, mas que nos primeiros séculos do cristianismo se chamava Niceia. Lá, sob os auspícios do imperador romano... meu Deus, fugiu o nome agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. Justiniano, né?
reuniu os chefes da igreja, todos seres humanos, espíritos encarnados, mas que chefiavam são pessoas cultas e que chefiavam os grupos religiosos do catolicismo, então. Né? Então, no primeiro concílio de Nicéia, em 325. E ali se propunha fazer o quê? Já existia, no início do cristianismo, confrontos de ideias religiosas. Então, a primeira coisa que foi priorizada foi se determinar a natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai. Veja que essas discussões até hoje ocorrem. Segundo, estabelecimento de lei canônica, o conjunto das leis e regulamentos idealizados e adotados por esses líderes e divulgados por eles para organizar o desenvolvimento da Igreja Católica. A seguir, né, ocorrem encontros regionais, que é chamado não de concílio, sim de sínodo, e vários deles vão sendo realizados, objetivando esse processo de divulgação, de estabelecimento de parâmetros. E, então, aqui um exemplo bem clássico, quase 70 anos depois, né, de Nicéia, no norte da Argélia, está aqui com traço amarelo, a cidade de Annaba, que era chamada... O Marcos Túlio, há 2, 3 semanas, falou nessa cidade aqui, Hipona, né, que fica, veja bem aqui, confronto aqui está a Itália e tal, aqui é o norte da África, aqui direita a região onde, evidentemente, o aspecto evangélico foi muito forte. Nós vamos falar disso já já. Então, lá, eles estabeleceram, em Hipona, o objetivo desse sínodo era discutir e deliberar sobre a lista oficial dos livros que deveriam ser considerados como de origem divina, de inspiração divina, e que tinham que compor a Bíblia. Foram vários outros. Eu estou citando apenas um porque nós não temos assim muito tempo aqui para explanar bem, né? Para aprofundar muito. Mas foram esses 4 que nós conhecemos, né? Que trazemos, que a maior parte das obras nossas são referenciadas. Os 4 evangelhos, que eu vou comentar aqui um pouco mais rapidamente. Mas antes, gostaria de falar para vocês que existe um livro de um espírita. Tá? O nome dos títulos do Evangelho, designo dos seus autores, é um questionamento. Esse livro é encontrado em PDF aqui, não. Vocês podem... Eu tenho ele em PDF aqui, eu leio ele em PDF, li em PDF. Tá? E aí nós vamos tentar agora dar uma ideia de como foram escolhidos esses evangelhos, por que não os outros 76, ou seja, centenas que fossem. Tá? E aí nós vamos nos apoiar num grande pensador, um espanhol chamado Juan Arias. Juan Arias, ele é um vaticanólogo. Né? Ele publicou no jornal O País uma reportagem chamada A Recambolesca História de como a Igreja Católica escolheu os 4 evangelhos cristãos. Né? Ele é escritor, ele é jornalista, ele cursou teologia na Universidade Gregoriana de Roma, ele tem um conhecimento profundo da vivência da Igreja Católica. E ele tem um livro escrito, eu encomendei, ainda não li, mas também quero aproveitar para sugerir para vocês. Jesus, esse grande desconhecido. Então, ele nos explica aqui, no início do cristianismo, para os primeiros cristãos, a salvação vinha do sacrifício da cruz. Mas para os gnósticos, derivava da sabedoria. O que é ser gnóstico? O gnosticismo é uma designação religadora conformada por um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico, e é aí que eu chamo a atenção, tem muito a ver conosco, na ideia de que há em cada homem uma essência imortal, seres inteligentes do universo para nós, que transcende ao próprio homem, quer dizer, ao encarnado. Ou seja, nós não temos o espírito, nós somos um espírito ligado a um corpo material. Né? Então, o Arias nos dá as seguintes explicações. Primeira, de Santo Irineu, que dizia assim: a igreja está espalhada por todo o mundo e o mundo tem 4 regiões, e, portanto, convém que existam apenas 4 evangelhos, como existem 4 pontos cardeais. Bom, aí eu acho que a única coisa comum que eu encontrei aqui foi o número cardinal 4. Né? As de origem miraculosa, as explicações trazidas por Juan Arias a partir do documento Libelos Síndicos. A primeira delas,
Na reunião de Nicéia, em 325, aquela imagem até representativa que eu coloquei anteriormente, todos os evangelhos presentes na igreja, apenas 4 levantaram o voo e se colocaram sobre altar. E esses 4, então, foram escolhidos. A segunda explicação é que todos os evangelhos tinham sido colocados no altar e todos foram caindo no chão, até ficarem apenas 4 que foram, então, considerados canônicos. E a última explicação seria de origem divina. O Espírito Santo penetrou no ambiente que estavam os bispos reunidos e foi falando no nome de cada, pousou no nome de cada um e sussurrava para ele: olha, escolha esse, esse, esse e esse. Né? E assim foram escolhidos aqueles 4. Será? Então, assim, apenas para a reflexão nossa. Né? Então, são esses 4 evangelhos que nós conhecemos. Né? O primeiro deles é de Mateus, né? Que conta, apresenta Jesus como o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Né? O segundo é de Marcos Evangelista, discípulo de Paulo, de Tarso, né? Que é o segundo livro, sendo o evangelho mais curto da Bíblia, com apenas 16 capítulos, e conta a história de Jesus, como todos os evangelhos. Tá? Lucas é o próximo, o terceiro, médico de profissão, e seguiu Paulo até o seu martírio. É o terceiro livro, relatando a vida e a doutrina de Jesus, mas enfatizando o aspecto teológico dessa história de Jesus. E, finalmente, o quarto, João Evangelista, judeu da Galiléia, filho de Zebedeu, irmão do Tiago, autor do quarto e último evangelho canônico, né, que foi escolhido. Esse difere dos outros, como já falamos, dos sinóticos, né, dos 3 anteriores, porque enfatiza o aspecto divino de Jesus, destaca o aspecto divino de Jesus. Bom, o outro conjunto de obras são os livros que compõem os chamados Atos do Apóstolo, que foi desenvolvido por Lucas. Né? Então, esses aí referenciados, uma figura apenas ilustrativa, que é uma obra conhecida apenas como os Atos, como se refere nos textos que nós lemos aqui nas nossas reflexões, que descreve a história da era apostólica. E a intenção de Lucas aqui é dar continuidade à história dos testemunhos e missão dos primeiros discípulos do catolicismo. E aqui eu coloco essa imagem para que a gente tenha uma noção espacial. Veja, esses primeiros séculos da doutrina espírita estão muito nessa região aqui no alto, lá o Mar Negro, aqui o Mar Egeu, aqui o Mar Mediterrâneo, aqui para a direita Turquia, né? Aqui o norte da África, ali a Itália. Né? Veja que então as cidades são citadas. Né? Aqui nesse ponto aqui, por exemplo, seria a Nicéia, né? Filipeia, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso, Pátimo, Colossos, enfim, Tarso, Antioquia, Damasco, Jerusalém. É essa região aqui que nós vamos vivenciar mais fortemente a evolução dos documentos que nós herdamos. Né? Então, as cartas de Paulo, lindas, né? São 14, e que nós não vamos nos aprofundar muito aqui. Eu adoro as cartas de Paulo, que, aliás, foi comentada aqui hoje já. A carta de Pedro, que são 2, um com grande consolo, a primeira, para os fiéis que estavam sendo perseguidos, então, né? No início do cristianismo. E a segunda, que é para que aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos se fortificassem nas verdades que eles tinham escolhido, consolidado neles. É o que nós chamamos de fé. Eu chamo de fé. Eu entendo fé como uma construção do espírito que, através do raciocínio, da razão e das escolhas, constrói verdades em si. Né? De formas que cada espírito está no seu estágio, tem um entendimento de fé próprio de si. E isso é fundamental. E, por último, aqui, que é o trabalho de casa para o Pierre, ele vai receber isso quando ele ver esse vídeo, né? Que é o Apocalipse, que é um livro, olha, que é bom a gente destrinchar esse livro aqui. Né? Esse livro, minha gente, ele serve de motivação para muitas deformações. Por quê? Primeiro que ele foi redigido durante a perseguição dos cristãos, né? Logo no início do cristianismo. A linguagem utiliza-se muito de símbolo, de agentes, de figuras de animais, comparações, e que dá margem a interpretações múltiplas. Mas, essencialmente, o que eu entendo que
ele está trazendo para a gente a ideia de modificação futura, de transição. Nada do que foi será, né? É a essência do nosso planeta de provas e expiação. Então, chegamos à parte principal, vamos ao recheio do bolo que eu gostaria de discutir, levar para a discussão, embora acho que a gente não tenha muito tempo aqui, fica para uma próxima. Né? Como é que nós herdamos esses documentos, esses textos religadores? Né? Um elemento fundamental são os copistas. O que era o copista lá nos primeiros séculos? Né? Eram pessoas que tinham um certo grau de instrução, que não era uma coisa muito frequente, e que, além de desejarem, podiam copiar os manuscritos, os textos que nos foram deixados. Lembremos que Jesus não deixou nada escrito para nós. Né? E isso foi evoluindo. Os copistas iam, apanhavam aquilo, copiavam, depois faziam outra cópia. Não é como hoje, como a gente tem scan, Xerox, WhatsApp. Que diferença, hein? Né? Na Idade Média, até vão surgindo nas igrejas, os copistas vão dizer assim, semiprofissionais, pessoas treinadas para fazerem cópias. Tá? E até que surge, no final da Idade Média, a imprensa. Aí é uma reprodução mecânica, né? Mas alguém está fazendo esses textos, foi baseado em alguma coisa. E daí, então, nós chegamos aos copistas profissionais. E aí eu pergunto, será que recebemos os textos como nos originais? Será que ocorreram e ainda ocorrem modificações nos textos? Será que as obras de Kardec do século XIX, já fizemos tudo sobre isso aqui, sofreram modificações? E hoje? Hoje, nos dias de hoje, será que existem alterações em textos religadores? O que vocês acham? Olha o que eu achei na internet há poucos dias. Olha lá, no jornal Estadão. Ele mostrando a questão das notícias enganosas. Olha lá. Alguns versículos serão banidos das redes sociais, deve ser isso, né? E por que isso? Deve ter uma razão de ser, né? Que eu não vou discutir aqui. A minha finalidade aqui é polemizar no sentido produtivo dessa palavra, né? O Bart Ehrman fala que copiando, existe um mecanismo de técnicas várias, né? Esses mecanismos são múltiplos, que ele acredita que hoje, ele e vários outros, existem centenas de milhares de variantes textuais. Coisa muito grande. E se nós formos buscar os escritos dos primeiros cristãos, dos intelectuais, dos pensadores de então, nós vamos constatar isso. Orígenes, essa figura que está aí à esquerda, era um teólogo, era Orígenes cristão, né? Ele era de Alexandria, também é chamado Orígenes de Alexandria, né? Ele dizia o seguinte, isso foi trazido textualmente pelo livro do Bert Ehrman. Diz ele, as diferenças entre os manuscritos se tornaram gritantes, isso lá nos primeiros séculos, 3 primeiros séculos, ou pela negligência de algum copista, ou pela audácia perversa de outro. O que será que é isso, hein? Audácia perversa de outros. Ou eles descuidam de verificar o que transcreve, ou no processo de verificação, e aí o grifo é meu, acrescentam ou apagam trechos, como mais lhe agradem. Um opositor de Orígenes, que fazia muita crítica ao cristianismo, Celso, teólogo, século II, ele coloca assim, olha, alguns fiéis, como pessoas embriagadas que se agridem a si mesma, o grifo é meu, manipularam o texto original dos evangelhos 3 ou 4 vezes, ou até mais, e o alteraram para poderem opor negações às críticas que se faziam no início do cristianismo. E aí eu fiz esse resumo, minha gente, ao final da leitura daqueles 2 livros. As modificações dos textos são de 2 tipos. As involuntárias, que pode ser a distração, digitava a palavra João, botou Maria, coisa desse tipo. Grafia incorreta, omissão de palavras, né? Acréscimos. Né? E alguns idiomas, como o grego, né? E outros idiomas, às vezes confundem palavras, né? São muito parecidas. Mas essas
tem uma influência ao longo do tempo, sim, às vezes até muito grande. Mas essas do lado direito, as intencionais, essas são extremamente deletérias, porque são de fundo teológico, de conteúdos religadores entre dimensões, ou mesmo de fundo ideológico. E isso desde o início do cristianismo, e nós vemos isso até hoje. Essas têm um peso em termos de adulteração muito grande. Eu vou dar aqui 2 exemplos. No livro do Bert Hellinger, existem dezenas de exemplos, tá? Mas, pelo tempo, vamos ficar só apenas esses 2. Vamos pregar o texto de uma das cartas de Paulo ao povo às Gálatas, né? Gálatas. A Galácia, essa região aqui de Turquia, está aqui no Mar Negro, Mar Egeu, coisa que eu já mostrei para vocês, né? Esse nome Galácia vem dos galeuses, né? Os galeuses, que vieram de quem? Era um povo celta que migraram para cá. O Asterix, né? Quem não lembra disso, né? O próprio Kardec, ele foi um celta, né? Os galeuses eram celtas, origem celta. Então, Paulo criou igreja nessa região todinha aqui. Não foi uma, foram várias, né? O texto mais antigo que nós temos das cartas de Paulo é esse que está à sua direita aí, é um fragmento chamado P46, é considerado um dos mais antigos, tá? É o mais antigo, eu acho. Então, o que acontece? Paulo, ele frequentava essa região, se deslocava, tá? Tinha várias igrejas. Quando Paulo escreve uma carta, ele escreve para uma igreja ou para várias? Como não explicita, subtende-se, é racional pensarmos que eles faziam cópias, né? As cartas eram ditadas, né? E tinha um copista. Em geral, a gente botava o nome, como nessa aí tem lá, a amoense é a mesma coisa que copista. Copista teste, botava lá. Ele é que escreveu aquilo, copiou aquilo. Se Paulo ditou a carta, ele fez palavra por palavra, ou como existe até hoje o ghostwrite. O indivíduo diz assim, olha, eu quero fazer um discurso com isso, falar nesse tema. Aí o indivíduo, lá, o copista lá faz lá o ghostwrite, faz o texto todo e ele lê lá no devido lugar. Isso tem até hoje, né? Se isso aconteceu, né? Será que expôs os pontos básicos, permitindo ao copista preencher o resto? Eram métodos comumente utilizados por aqueles que escreviam as cartas da antiguidade, esses copistas fantasma, vamos dizer assim, né? Se o copista preenchia o restante, qual a certeza absoluta que ele escrevia exatamente como Paulo queria? Né? Então, supondo que o copista escreveu exatamente as palavras de Paulo, se múltipla cópia foram feitas, são também 100% corretas? Se apenas uma cópia contivesse um erro e tivesse servido para inúmeras cópias outras, ao longo do século I, II, III, IV, V, VI, o que deveria acontecer? E importante, não existe o texto original de Gálatas. O segundo exemplo que eu posso dar são dos 2 últimos versículos do Evangelho de Marcos, do capítulo 16, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Que nós conhecemos aquela história, né? Que Madalena e 2 outras mulheres chegam onde estava Jesus, sepultado no sepulcro, né? E encontram ele aberto. Ao adentrarem, encontram uma pessoa, um jovem lá de branco, não é isso? Que aqui está representado de forma com asas e tal, como se fosse um anjo, né? Bom, diz assim, olha, Maria Madalena e 2 outras mulheres retornaram ao túmulo. Vem um jovem vestido de túnica branca e lhes instrui dizer aos discípulos que Jesus os precede, está esperando lá na Galileia, e que o verão lá. As mulheres fogem do túmulo e nada dizem a ninguém, pois estavam amedrontadas. O Evangelho de Marcos, do que se tem, a prova correta, termina aqui. Não existe os outros, quais sejam. Jesus aparece a Maria Madalena, que vai e conta aos discípulos, mas eles não acreditam. Capítulo 9 e 11. Isso aqui já é acréscimo. Ele, então, aparece a 2 outros os versículos 12 e 14. E, por fim, aos 11 que estavam reunidos à mesa, exceção de Judas Iscariote, né?
Jesus os repreende por não terem acreditado e lhes ordena irem pelo mundo e proclamarem seu evangelho a toda a criação. Pode ser que tenha sido o próprio Marcos que tenha feito esse acréscimo, mas não se tem comprovação. Então, a conclusão, analisando, o livro é longo, né, tem muitos detalhes, a conclusão do Bert Ehrman é: o cristianismo é uma religião textualmente orientada, cujos textos fundamentais foram mudados e que só sobrevivem cópias que diferem de uma para a outra, em certos momentos, o grifo é meu, de um modo altamente significativo. E aí a gente chega, então, à essência, ao objetivo desse estudo de hoje. Destacar a coisa fundamental que é o nosso poder de escolha, o exercício do livre-arbítrio. Tá? Nós somos espíritos, como, né? A gente sempre repete isso, encarnados ou desencarnados estão ligados a corpos materiais. Nós somos os seres inteligentes do universo, como os espíritos nos disseram no Livro dos Espíritos. Aprendemos uns com os outros. Sempre sozinho a gente não evolui. Lembra da dica do Paulo lá no início? Lembra que nós botamos? A gente vê tudo, ouça tudo, vamos ouvir tudo, né? Vamos ler tudo, ver tudo. Mas a escolha tem que ser nossa, porque nós somos seres independentes, nós somos autônomos, somos nós que escolhemos. Pois só assim nós podemos construir em nós uma verdadeira fé. Né? Lembra dessa questão? Qual o tipo mais perfeito? Vamos ver o que Jesus nos deixou, mas vamos ver também o que é atribuído a Paulo ou a Marcos, como nós fazemos aqui. Vamos ler tudo, mas vamos escolher o conteúdo que nos traga a verdade, a nossa verdade, aquela que nós construímos com o nosso raciocínio. Porque nós somos momentaneamente, cada momento de nossa existência enquanto espírita, nós somos influenciados. E como? Nós somos inspirados. O trabalho, ninguém precisa falar para o Gentil, não, e para o Pierre, mas o trabalho para o Pierre é uma inspiração que eu tive há 2 ou 3 dias atrás. Interessante, passei falando muito com a minha esposa aqui, com o Pierre. É uma pessoa muito querida. Eu acho que nós já tivemos outras palavras. Desculpe eu ter saído aqui depois. Me emociona. Né? Então, nós somos muito influenciados, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos, como Paulo disse. Nós escolhemos o nosso caminho. E o mestre Kardec, nesse livro base, que infelizmente nem sempre as pessoas que ele está começando na doutrina espírita lê, é um livro importantíssimo, o que é o espiritismo. Lá no item 4 do capítulo 2, ele fala assim, todos nós somos aprendizes. Né? Ele escreveu: o espiritismo também tem aprendiz. Eu acho que todos nós somos aprendizes, quem está encarnado aqui, exceto os missionários. Né? Quem quer esclarecer-se não deve escolher ensinos de uma só fonte. Olha aí, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Veja, Kardec sabia de tudo isso que acontecia, óbvio, não sou mais. Né? Ele está falando de quê? Do livre-arbítrio. Nós é que escolhemos. Então, minha gente, que possamos abrir portas. Como eu falei, vamos ler tudo, vamos discutir tudo, vamos ouvir tudo, né? Vamos ver tudo, mas as escolhas têm que ser sempre nossas. Por quê? Pois é escolhendo que nós vamos nos transformando e assim a nossa luz vai brilhar, estaremos próximos cada vez mais do nosso Pai Criador. Então, que brilhe a nossa luz, que assim seja.